Olá, povo! E aí? Bem-vindos. Obrigado pela audiência de vocês. Hoje nós temos uma entrevista diferente, né? Eu vou entrevistar a Cris, a minha esposa. Desde já eu quero agradecê-la, né? É um passo de coragem, né? Vir a público, falar sobre depressão, falar sobre ela, né? Ter enfrentado a depressão. Infelizmente, por ser uma doença, a depressão carrega consigo um estigma. Né? Infelizmente, as pessoas com depressão são ainda estigmatizadas. É, Deixa o seu like se você gostar. Comente, né? É sempre muito bom ouvir os comentários de vocês. Às vezes eu recebo mensagens, né, dizendo gostei, que legal, essa entrevista foi muito esclarecedora. Deixa o comentário aí que ajuda o canal, ajuda o blog, né, e nos ajuda. Outra coisa, compartilhe, né. É, a Cris e eu temos o interesse, né, de compartilhar com vocês a nossa experiência e nós esperamos que vocês nos ajudem compartilhando com outros. De repente você tem um amigo ou o amigo do amigo que está pensando em imigrar e não sabe nem por onde começar ainda, né? Nossa intenção é compartilhar nossa experiência com essas pessoas e ajudá-las a ter uma imigração de sucesso. Espero que vocês gostem. A entrevista tem um formato um pouco diferente, mas o que importa é o conteúdo dela. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou passar a palavra para a Cris. Olá, eu sou Cristiane, esposa do Cleuber. Estou aqui no Canadá desde 2014, quando chegamos. E no Brasil eu era professora, trabalhava na rede municipal de Curitiba, trabalhei lá por 21 anos e sou uma pessoa perfeccionista, né, personalidade, gosto de tudo muito organizado, muito estável e é o tipo da personalidade que não gosta muito de mudanças. Ô Cris, então conta aí para quem não nos conhece, por que é que você veio para o Canadá? Bem, a minha vinda para o Canadá foi para acompanhar o meu marido. O Cleuber sempre teve o sonho de sair do país, morar em outro país, desde a infância. E quando aconteceu tudo em 2010, dele entrar numa situação de dificuldade de permanecer no Brasil, ele me propôs e eu aceitei. Aceitei a vinda como acompanhante dele. Você não acreditou que a gente vinha, né? Sinceramente, não. Eu achei que a crise fosse passar e que os planos mudariam novamente. Tá, então, para cortar o suspense, assim, eu vou pular lá para o fim, né, da entrevista e vou te perguntar: hoje você é feliz? Sim, hoje eu sou feliz no Canadá. Aqui é o meu lar. Eu amo o Brasil, amo a minha família, mas o meu lar é o Canadá. Eu sou muito feliz aqui. Tá, então você falou que você foi professora por 21 anos lá no Brasil. E hoje, o que é que você faz? Como é que é a sua vida no Canadá? Bom, hoje é algo incrível, para falar bem a verdade. Hoje eu sou tutora de matemática para crianças de 6 a 12 anos. Isso seria o nosso ensino fundamental? Sim, ensino fundamental. Praticamente do primeiro ano ao sexto ano. E isso tem me feito muito feliz, porque eu nunca imaginei que eu fosse voltar à área da educação aqui no Canadá, porque eu considerava como não tendo o inglês como minha primeira língua, eu não seria capaz de dar aulas. E aí também via como uma chance de mudar de profissão. Mas
Eu estou como professora. Como disse a Juliana na nossa última entrevista, né, ela aconselhou que as pessoas foquem na sua experiência, né? Concordo plenamente, plenamente. Se você faz alguma coisa que você gosta aí no Brasil ou você vai imigrar, foque naquilo que você realmente faz, que você tem experiência, que você gosta, porque aí você vai ter muito mais facilidade, você vai ter muito mais confiança naquilo que você vem para fazer também. Ô Cris, então você disse que você está realizada profissionalmente, está feliz, mas não foi sempre assim, né? Como é que foi no início? Bom, o meu início aqui foi bem difícil. Como eu falei, a escolha de mudar não foi minha. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei aqui sem inglês, sabia só o básico, e esse básico não adiantou para mim. E aí uma pessoa que era professora, falante, se tornou uma pessoa muda. Eu tinha medo de sair do quarto para conversar com as pessoas. Eu tinha medo de me expor porque eu não conseguia falar aquilo que eu gostaria de falar, expor a minha opinião, explicar o que eu estava pensando. E isso me deixou muito mal mesmo. Foi uma crise enorme. Eu tive que lutar para poder sair daquela situação em que eu me via ninguém. Com tudo que eu conhecia, com toda a minha experiência de vida, eu me sentia alguém que não sabia nada. E como é que foi que você superou a depressão? Bom, a primeira coisa foi o apoio do Cleuber, o apoio do meu marido. Ele me deu bastante suporte, compreendendo que eu não estava brincando de mau humor ou brincando de não querer fazer as coisas, de não querer aprender. E também a medicação, que eu entrei no tratamento com medicação. E por um ano, um ano e pouco, eu comecei a fazer o tratamento, né? Passei pelo tratamento. E aí, isso foi realmente o que me ajudou, foi o que me fez melhorar muito. E um outro fator que foi assim essencial na superação dessa depressão foi quando eu voltei para o Brasil para ficar lá por 3 meses, para reassumir lá o meu cargo, até pegar, pedir demissão, né? Pedir a minha demissão. O primeiro mês que eu estive no Brasil, quando eu cheguei lá, eu comecei a analisar as coisas e eu cheguei à conclusão de que não era mais o meu espaço, o meu lugar. E aí eu comecei a sentir aquele desejo de voltar para o Canadá por minha conta, por minha escolha. E isso fez com que eu me sentisse pertencente ao Canadá quando eu voltei. E aí, nessa volta, o inglês deu uma disparada enorme, subiu a qualidade. Eu comecei a tentar me comunicar, mesmo sem ter todo o inglês que eu gostaria. Comecei a me fazer entender pelas pessoas. E aqui é interessante porque o canadense, você começa a falar e dá aquela enrolada, ele literalmente lê a sua mente e fala a frase que você gostaria de falar. É bem interessante, eles ajudam muito, eles são muito compreensivos nesse aspecto. E a partir daquilo ali, com o apoio do Cleuber, a medicação e a minha decisão tomada, as coisas mudaram completamente. A partir do momento que eu decidi estar no Canadá como minha casa, as coisas realmente, literalmente, deslancharam, destravaram. E foi aí também, foi nessa época que você começou a trabalhar, que você teve coragem de se candidatar a trabalho. Né? Sim. Como é que foi essa experiência? Porque quando eu cheguei aqui eu não falava nada em inglês, então eu nem pensava na possibilidade de trabalhar. E aí eu estudei, fui para a escola estudar inglês, fiquei 1 ano e meio estudando inglês em escola, o que na verdade, assim, para quem fala demais, é um tédio. Porque você chega lá, é inglês acadêmico, blá blá blá, blá blá blá. É muito chato, mas é muito importante também. Então, aí quando eu voltei do Brasil,
que foi, no caso, o final do ano e meio de inglês que eu tinha feito, aí eu falei, não, agora vai ser tempo de sair para trabalhar. Eu preciso mudar, eu preciso encarar a vida, porque agora aqui é a minha vida. E aí as coisas começaram a andar, eu comecei a trabalhar, fui cozinheira, fui controladora de tráfego, que aqui chama-se flagger. Também trabalhei no escritório por pouco tempo, achei interessante. E o que mais que eu fiz? Ah, trabalhei numa loja de doces, muito boa, como vendedora, né? E ao final de tudo isso, eu tive várias oportunidades e mesmo assim eu acabei me voltando para o que eu realmente amo fazer: ensinar. Tá, então, Cris, você diria que a sua depressão, ela foi disparada, né? Ela teve dois gatilhos que dispararam o evento da depressão, né? Que gatilhos foram esses? Bom, eu considero como os dois pontos fundamentais para a entrada da depressão foi a decisão não ter sido minha, eu não decidi vir como habitante, eu vim como visitante, e também a questão da incapacidade de me comunicar por causa da falta do idioma. Esses dois foram realmente, para mim, na minha experiência, foi realmente algo muito complicado. Tem gente que tem, por exemplo, problema com o clima. Para mim, eu não posso dizer que amo o frio, mas para mim não é um problema, porque de uma forma diferente a gente sente menos frio aqui do que lá em Curitiba, quando está -1. Porque aqui tem toda a estrutura que lá não tem. Tá, e hoje, como é que você está? A depressão, a gente sabe que ela é invisível, ela é silenciosa. Como é que você está hoje? Bom, hoje eu estou bem melhor. Eu tive, quando a gente voltou para Calgary, eu tive um momento de depressão, justamente que foi aquela fase em que eu saí de todas as experiências anteriores de trabalho, né, aqui no Canadá. Chegando aqui em Calgary, eu pensei, bom, ser flagger aqui, não. Trabalhar em restaurante é muito bom, eu gostei, mas é muito cansativo. Trabalhar em escritório é legal, mas não é minha praia. E aí eu fiquei na indecisão, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, e de uma certa forma isso me bateu um desespero muito grande, e eu entrei em depressão novamente, e comecei a sofrer a ponto de ter que voltar para a medicação. Voltei para a medicação, comecei a ter o controle novamente, comecei a respirar novamente, e aí recebi um convite para ser tutora, para ser o que nós chamamos de, aí no Brasil, de professora auxiliar ou então de professora particular. E a escola onde eu trabalho é uma escola privada que tem a missão de trabalhar com crianças que têm problemas de aprendizagem, como hiperatividade, déficit de atenção. Então, é um local especial, na verdade, né? E aí, depois disso, a depressão literalmente sumiu. Eu continuo no tratamento, inclusive agora em março. A minha médica já falou, né, já conversamos a respeito, de começarmos a reduzir a dose para eliminarmos o remédio. Então, assim, eu vejo que a depressão em mim, na minha vida, foi causada por momentos em que eu passei um estresse muito grande, por indecisão, por medo, por. A palavra, na verdade, também é não poder me expressar, não poder colocar as minhas ideias como eu gostaria de colocar. Então, isso foi o que realmente me causou, me trouxe a depressão. E agora, de uma forma bem clara para mim, estando num lugar onde eu gosto de trabalhar, fazendo o que eu gosto de fazer e tendo as dificuldades de uma escola normal, lidar com pessoas, lidar com crianças, com pais, mas é a minha praia. Então isso fez também
trouxe também uma grande mudança em relação à depressão. Então, Cris, o que você diria para aqueles casais, para o cônjuge, aquele cônjuge que não está seguro de si, não, não tem certeza se quer vir, né, mas também não pode abandonar o cônjuge, não, não domina o inglês, né, não se sente seguro com o inglês. Qual é o seu conselho para essas pessoas? Bom, pela minha experiência, eu digo o seguinte: primeiro, casal, por favor, sentem e conversem. Conversem e coloquem um para o outro com toda sinceridade o que você pensa, o que você realmente quer. Porque isso vai fazer uma grande diferença se você imigrar. A questão também do idioma, isso é muito relativo porque tem pessoas que não se importam, elas começam a falar, falam errado então isso tudo bem, tudo tranquilo. Mas eu, na minha personalidade perfeccionista, não funcionou. Então, se você tem mais ou menos um perfil de perfeccionista e sabe que você não gosta de cometer erros, então se prepare aí e aprenda o idioma, porque você vai vir com muito mais possibilidades de emprego, com muito mais possibilidades de aproveitar as oportunidades. E a questão você vem com a decisão tomada por você. Como casal, dá sim para vir como eu vim com o Kleuber. Eu falei para ele, disse, olha, eu vou com você, vou fazer todo o esforço possível para me adaptar, mas não é o meu sonho. Então ele sabia disso, por isso ele também me apoiou muito quando eu tive a depressão. E então assim, a sinceridade, olhos nos olhos, para que seja claro, seja clara a decisão de vocês, tá? E mais uma vez, o inglês é fundamental. Aqui se fala inglês, tá? Então não ache que eu aprendo lá. Bem, você pode aprender aqui sim, você vai aprender aqui sim, porque o inglês que você aprende na escola no Brasil, ele não é a mesma coisa do dia a dia. Assim como o nosso português na escola não é o português que a gente fala, né? Mas você tendo a base, tendo assim uma segurança, aí fica muito mais fácil. Aí você desliza no inglês. Então é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado nessa entrevista num formato diferente. Por incrível que pareça, nós não tínhamos agenda para fazer uma live. A agenda da Cris como professora, ela é bastante ocupada e não casava, né? Se nós fôssemos fazer uma live quando a gente pode, né, vocês estariam aí no Brasil dormindo. Ninguém estaria presente na live. Então, muito tarde. não ia adiantar. Mais uma vez, nós queremos ressaltar, né, que a depressão é uma doença, ela tem vários fatores, né? Ela pode ser química, pode ser emocional, pode ser por causa de um evento, e é necessário o acompanhamento de um profissional de saúde. Fundamental. Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, né? Não deixe de procurar ajuda. Não deixe de procurar ajuda. É claro que a família pode dar um suporte, né? A família pode te ajudar, os amigos podem ajudarem, mas é fundamental o apoio de um profissional de saúde. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, nos ajudem a divulgar essas informações. Muita gente emigra todo ano e muita gente às vezes não está preparada, né, para enfrentar essas situações, né? Eu lembro, vou contar aqui uma história rapidinho para vocês. Eu lembro de um dia onde eu estava conversando com um amigo meu e ele estava sentado do lado da Cris e eu aqui,
e nós conversando e a Cris no meio, só movendo a cabeça, né? Eu falava, ela virava para mim. Ele falava, ela virava para ele. E ela ficou no meio daquele ping-pong, né? Quando nós chegamos em casa, a Cris chorou por meia hora sem conseguir parar. E eu perguntava para ela, Cris, o que que foi? Eu fiz alguma coisa? O que aconteceu? Né? E aí ela, ela falou, você e o Justin, o que que nós fizemos? Vocês ficaram lá conversando. E daí? O Justin te perguntou alguma coisa? O Justin pediu para você falar, né? Que você tivesse que se expressar? Não! Mas vocês ficaram lá conversando. E eu sem poder abrir a boca. E ela se sentiu oprimida Horrível. no meio de nós dois, né? É, então é fundamental, nós queremos frisar a importância de vocês se prepararem, né? De vocês procurarem uma boa escola de inglês que tenha um método focado na conversação, né? Que vai ajudar vocês a quebrarem a barreira da timidez, a barreira do perfeccionismo, tá? Os canadenses, eles nos acolhem muito bem e eles não se importam com erros que a gente comete. Eles não se importam. Pois é, e a questão também é que você vai ter a experiência muito mais tranquila, muito mais light. Tá? Então a questão do idioma é fundamental. É, então, se preparem bem na questão do idioma. Como a Cris disse, os casais conversem muito para que não seja o projeto só de um, para que não seja o plano só de um, né? Que seja uma coisa comum dos dois, porque senão isso pode se tornar uma sair pela culatra, né? Pode disparar contra vocês próprios, né? Porque quando você chegar aqui, sua família vai estar longe, os amigos vão estar longe, as comidas que nós gostamos podem estar um pouco mais difíceis de fazer, né? E vai chegar uma hora que a saudade vai bater. E a saudade batendo, isso poderá, né, desembocar numa saudade mais profunda que vai gerar uma tristeza e que pode desengatilhar aí um quadro depressivo. Tá joia? Mais uma vez, se vocês gostaram, curtam, comentem aí, né, perguntem, deixem as dúvidas de vocês e também compartilhem. Nos ajudem a crescer esse canal de informação. Nossa intenção, que Uma última palavra. Eu quero deixar também bem claro que, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades que eu passei com o inglês, eu não me arrependo de estar aqui hoje, porque foi um momento de muita mudança, muito crescimento, e eu sou grata por isso. Então, como eu ia dizendo, né, nossa intenção com esse canal, com os nossos perfis lá no Instagram, no Facebook, no blog, é de difundir a informação e compartilhar nossa experiência e ajudar aqueles que querem imigrar. Tá joia? Um grande abraço para vocês, até a próxima entrevista. Tchau!